Muito bem, estamos aqui de volta ao bloco número 4 da aula 1 do curso de 500 questões de Direito Eleitoral. Vamos agora à questão de número 16. Se você deseja adquirir o curso completo, que são as 10 aulas, basta você entrar no site eleitoralcombruno.com.br. Cada aula, 50 questões. Primeira aula está gratuita no site, no YouTube para você, né? Conforme você pode observar, a primeira aula são 10 blocos, esse é o bloco número 4, ok? Questão 16, ano 2017, Banca CESP, TRF da primeira região. Essa questão foi cobrada para a JJ. Veja, acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição, julgue o item a seguir. Cônjuge de governador de determinado estado será inelegível nesse mesmo estado, salvo se a sociedade ou vínculo conjugal se dissolver no decorrer do mandato. Bem, nós temos o governador de um determinado estado X, sua esposa deseja se candidatar no mesmo estado. Falso, não pode, por conta da previsão do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, que a vedação é para cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, inclusive por adoção. O finalzinho que é o problema, veja, salvo se a sociedade ou vínculo conjugal se dissolver no decorrer do mandato. Independente, porque veja, a súmula vinculante do STF número 18, ela prevê que o desfazimento do vínculo conjugal ou a simulação desse vínculo, desse desfazimento, não afasta a inelegibilidade. Ok? Então, independente se a sociedade ou o vínculo se dissolver no decorrer do mandato, mesmo assim a inelegibilidade ainda estará presente. Tudo bem? Então, o problema está nesse salvo, por conta da súmula vinculante do STF número 18. Tá bom? Então, questão número 16, incorreta. 17, Banca CESP, também 2017, TRF Primeira Região, AJJ. Olha só o peguinha dessa questão. Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento. Muito bem, temos aqui o princípio da autonomia partidária, sendo-lhes facultada a vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Nós já vimos que houve o fim da verticalização das coligações. Então, não há vinculação, não é obrigatória a vinculação de candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Se não é obrigatória, e esta é a previsão do próprio artigo 17 e parágrafo 1º, você pode conferir isso, se não é obrigatório, é facultado. Então, a banca tentou aqui trocar a palavrinha para confundir o candidato. Então, dizer que não é obrigatório é a mesma coisa de dizer que é facultado para a banca, no caso aqui CESP, ok? Então, sendo-lhes facultada a vinculação, correto. Questão 17, você marca como certo, tá? 18, ano 2017, CESP, TRT da 7ª região, foi cobrado para analista judiciário diversas modalidades aqui. Em conformidade com os direitos políticos previstos na Constituição de 88, assinale a opção correta a respeito do alistamento eleitoral. Letra A. Durante o período do serviço militar obrigatório, o alistamento eleitoral ele é facultativo para os conscritos. Falso. Porque será vedado aos conscritos, que são aqueles brasileiros com 17 anos que vão prestar o serviço militar obrigatório. Então, se você pega aí o artigo 14, eu gostaria que você observasse para mim a previsão do parágrafo 2º. Olha, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos, ok? Então, letra A, falsa. Letra B. O alistamento eleitoral ele é obrigatório para todos os brasileiros natos maiores de 18 anos, independente da escolaridade. Quando fala independente da escolaridade, temos aqui a contemplação dos analfabetos. E nós sabemos que o alistamento eleitoral obrigatório, ele será para os maiores de 18, menores de 70 anos. No entanto, aos analfabetos, esse alistamento e o voto, ele é facultativo. Isso a gente tem bem no comecinho do artigo 14, lá no artigo 14, parágrafo 1º, que fala do alistamento eleitoral e do voto. Tá? Que é facultativo para os analfabetos. Então, letra B, falsa.
C. Um cidadão pode preencher os requisitos para o alistamento e ser inelegível como candidato. Perfeito. Veja, vamos imaginar os analfabetos. Os analfabetos, eles podem votar, é facultativo. Então, eles exercem a capacidade eleitoral ativa, mas eles não podem ser votados, eles não podem concorrer a um cargo, porque eles não possuem a capacidade eleitoral passiva, eles são inelegíveis. Então, um cidadão pode, ao mesmo tempo, poder se alistar e não poder ser candidato. Então, letra C está verdadeira e será o gabarito da questão 18. Letra D, o alistamento eleitoral ele é facultativo para os estrangeiros residentes no Brasil? Falso. O alistamento para os estrangeiros ele é vedado conforme artigo 14, parágrafo 2º, que eu fiz a leitura bem no começo da questão. Então, a questão 18, você marca a letra C como gabarito, tá bom? 19, ano 2017, foi cobrado pela banca IBFC no concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco para oficial de justiça. Sobre os direitos políticos declarados na Constituição, analise os itens a seguir. Primeiro, é vedado ao brasileiro naturalizado se candidatar ao cargo de presidente. Correto. Nós temos aqui, lá no artigo 12 da Constituição Federal, os que são os cargos privativos de brasileiros natos. Presidente da República é um cargo privativo de brasileiro nato, previsto lá no artigo 12 da Constituição. 2. São inelegíveis os analfabetos. Bom, os analfabetos, conforme disse para vocês agora mesmo, artigo 14, parágrafo 1º, em conjunto com o parágrafo 2º, temos aí a inelegibilidade dos analfabetos. Verdadeiro, artigo 14, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O terceiro é muito importante, que nós não falamos ainda. Fala sobre a elegibilidade do militar. Veja, o militar alistável ele é elegível desde que, tendo mais de 10 anos de serviço, se afaste de suas atividades. Falso. Por quê? A Constituição Federal diz o seguinte, o militar ele é alistável, ele é elegível. Se ele possui menos de 10 anos de serviço, se afasta das atividades. Se ele possui mais de 10 anos de serviço, olha o que prevê a Constituição Federal. Se contar mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, a 3 está incorreta porque inverteu menos de 10 e mais de 10 anos. 4. A impugnação ao mandato eletivo, que no caso aqui nós estamos falando de uma ação, que é a ação de impugnação ao mandato eletivo, pode ser feita até 10 dias após a diplomação, devendo serem apresentados elementos que indiquem possível abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Falso. Veja o que prevê o parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição. Deixa eu até anotar aqui, artigo 14, parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias e não 10, como estabelece a 4. Então, qual que está correta? Somente 1 e 2, por isso que na questão número 19 nós marcaremos a letra A. Vamos à última questão do bloco 20. A última questão do bloco 4, questão 20. Ano 2017, Banca Vunesp foi cobrado para o cargo de procurador, Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo. Essa questão é interessante. O voto secreto e o voto feminino foram assentados pela primeira vez em base constitucional no país pela Constituição Brasileira de 1891, 1934, 37, 46 ou 67. Vamos lá, vamos gravar isso. O Código Eleitoral traz o voto e o alistamento feminino. Mas aqui a questão está perguntando Constituição. O Código Eleitoral de 1932 traz pela primeira vez a questão do voto feminino. Mas só em 1934, a Constituição Federal de 1934 assenta o voto secreto e o voto feminino. Então, qual alternativa nós marcaremos? Letra B. Tudo bem? A gente fecha assim, então, o nosso bloco número 4. Está gostando das aulas? Acesse o site eleitoralcombruno.com.br e adquira o curso completo. E as redes sociais, não perca as dicas. @professor Bruno Eleitoral,
pelo Instagram ou arroba professor Bruno Oliveira pelo Facebook. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até o bloco 5 da aula 1. Tchau, tchau.